Pai do Senhor, igreja, fui convidado pelo pastor Walter para hoje estar aqui nesse lugar. É um misto de alegria e responsabilidade, porque estar aqui é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade de trazer a palavra de Deus sem atrapalhar, ser um canal sem impedir a que a palavra chegue até você. Então, meu primeiro pedido ao Senhor é que o Espírito Santo tenha liberdade aqui e aí, onde você está. Que Ele tenha liberdade de entrar na sua casa, entrar no seu coração e fazer a obra necessária. E aqui também, onde nós estamos aqui. Aqui também tem igreja, aqui também tem povo, e o Senhor tem algo para você essa noite. Amém? Antes de iniciar a palavra, eu queria falar sobre a palavra, e eu não vou nem pedir para você abrir, queria só citar um versículo de Provérbios 1:33, que diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É sobre ouvir o Senhor, ouvir a palavra. É sobre esse momento de agora. Peça ao Senhor, abra os seus ouvidos espirituais. Um certo rei chamado Josias, ele descobriu a palavra, ele buscou a palavra, ele achou a palavra, ele deu lugar à palavra, fez uma transformação no seu reino. Mas lá, mais ou menos no final do seu reinado, diz aqui no versículo 23 de 2 Crônicas 35, também não vou pedir para você abrir, essa é só a introdução. Diz assim: Josias não deu ouvidos o que Neco lhe falara da parte de Deus. Então veio um homem que não era quem Josias esperava, mas veio da parte de Deus. E Josias não deu ouvidos. E aqui nós acabamos de ler em Provérbios que nós que damos ouvidos à palavra, né? Mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Então Josias até aquele momento estava seguro por Deus, seguro por essa fortaleza criada pela palavra. Quando a gente anda dentro da palavra, você está no centro da vontade de Deus, você está escondido naquele esconderijo do Altíssimo, você está à sombra do Onipotente. Agora, quando você sai da palavra, muitas coisas podem acontecer. No caso de Josias, ele foi gravemente ferido, ele não acreditou que aquela palavra era do Senhor, ele achava que era para guerrear, o homem disse: olha, não se meta não, eu me meto sim, e aí ele foi lá e foi gravemente ferido. Ele não reconheceu a palavra de Deus. Então nós precisamos pedir discernimento ao Senhor. Senhor Deus, me dá discernimento. Senhor Deus, eu preciso de discernimento. Que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração. Quem dá esse discernimento? Quem dá a direção de Deus? Se você for ler também em Números, você vai ver Josué sendo direcionado, na realidade Moisés, direcionado para falar com Josué e dizer para o Josué chegar ao sacerdote Eleazar. No versículo de Números 27 e 21 diz assim: ele, Josué, deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que ele dará diretrizes ao consultar o Urim perante ao Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as instruções quando saírem para a batalha. Então, quando forem para a batalha, antes de ir para a batalha, consulte o sacerdote, e o Senhor, por meio do sacerdote, vai dar a instrução, a diretriz, o que fazer. E quantos de nós estamos, antes de ir para as nossas batalhas diárias, estamos buscando ao Senhor, estamos buscando a direção dEle, buscando discernimento? Quantos de nós?
Existe alguém que Jesus Cristo prometeu e deixou aqui quando ele foi? Ele disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo. E aí o último texto que eu vou ler para você antes de iniciar a palavra, que é um despertamento para você lembrar que é necessário palavra, é necessário pedir discernimento a Deus, é necessário estar atento. E ele te ensinou aqui como você pode receber a palavra por meio do Espírito. 1 Coríntios 2, 10, 13 diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Aí ele fala do Espírito Santo. Aí o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Para entender a palavra, a gente precisa do Espírito Santo. Ele faz essa tradução. Ele é o nosso professor. Ele que vai te ensinar a palavra, ele vai fazer às vezes desse sacerdote aqui. Nós somos sacerdotes, somos povo santo. O Senhor democratizou isso. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Não é só dos reis, não é só dos sacerdotes, não é só do pastor Walter, não é só do pastor Timóteo, é de você que está em casa. Então, quando você vai para o seu quarto, vai orar, vai buscar o Senhor antes da sua batalha diária, o Espírito Santo pode sim te dar uma direção, pode sim te dar o caminho, pode sim te dar a estratégia. Amém? E aí eu não terminei, ele diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ponto. Aí depois continua, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Verdades espirituais para os que são espirituais. Interpretação, ensino. Palavras não de sabedoria humana. Não existem livros que te dê acesso completo à Escritura, muito mais do que o Espírito Santo pode te dar. Nós conhecemos pessoas, nós aqui, eu, pastor Walter, dona Linda, Timóteo, pessoas que nem ler direito sabem e são sábias, têm sabedorias que vêm do Espírito Santo. O Espírito Santo revela, não só por meio da palavra escrita, mas por meio de sonhos, de revelações, de visões. O Senhor utiliza múltiplos canais para falar comigo e com você, por meio da natureza da criação. Então a gente precisa estar atento. Amém? Amém. E Ele que vai interpretar verdades espirituais. Eu estava falando, eu não sei se eu citei aqui na última palavra, ou com uma conversa entre nós aqui, sobre um doutor, né? Um homem que tem doutorado, é doutor mesmo, tem doutorado em teologia e em arqueologia. Ele disse, olha, eu sou doutor em teologia, mas não sou doutor em Deus. Não sou doutor em Deus. Aí, como é isso? Sou doutor em teologia, não sou... Porque assim, eu posso conhecer sobre Deus por meio da teologia, mas conhecer a Deus é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te fazer conhecer verdadeiramente a Deus. É te trazer pertinho de Deus, é te dar intimidade com Deus. Jesus, ele chamou todos para segui-lo. 12 ficaram pertinho. O Espírito Santo, ele faz você ficar pertinho do Senhor, como os discípulos, como aqueles 12 estavam perto, estavam ouvindo. Jesus contava as parábolas e aqueles que estavam bem perto, ele traduzia as palavras. Jesus dava o significado, logo depois eles perguntavam e Jesus ensinava. E esse é o papel do Espírito Santo hoje. Amém? Então vamos ficar atentos à palavra. O Espírito Santo tem algo muito precioso para mim e para você. E eu gostaria de chamar você, agora sim, para ler e abrir, se você puder, a palavra em 1 Coríntios
1, capítulo 1, de 1 a 17. Manu vai já abrir também, Manu Mídia. Ela tem nos ajudado aí, trazendo a palavra aí na forma de multimídia aí no telão. E você pode ver aqui atrás também, 1 Coríntios 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Estamos lendo uma carta de Paulo à igreja de Coríntios. E ele diz, olha, quem está escrevendo aqui é Paulo. Quem eu sou? Eu sou Paulo, chamado pela vontade de Deus, propósito, para ser apóstolo de Jesus Cristo. E também irmão Sóstenes. Para quem é essa carta? Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aqueles que foram separados para Jesus, chamados para ser santos, e também com todos em quem em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, todo lugar é aqui também. É você em Cuiabá, é você em outro país, é em todo lugar. Essa carta é para aqueles que invocam o nome do Senhor em qualquer lugar. Amém? Essa carta é para mim, é para você. E ele inicia no verso 3 dizendo, graça a vós outros e paz. Graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E diz, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te dá aí um propósito, é a igreja, ser irrepreensível. A gente cantou Ele Virá, né? Quando Ele voltar, que nós estejamos nesse estado, irrepreensíveis no dia que Ele nos buscar. Aí o 9 ele fecha dizendo, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos chamados para a comunhão. E essa noite é noite também de comunhão. Santa Ceia é comunhão. É quando a gente senta à mesa com Jesus. Assim como os discípulos sentaram, você tem o privilégio hoje de estar com Jesus, convidar para a sua casa o Senhor, e aí você está em comunhão com Ele. Por que ele disse privilégio, né? E por que fiel é Deus? E ele fala sobre comunhão. E lá no 3 ele fala sobre paz e fala sobre graça. Graça e fala sobre paz. O interessante é que nem todos têm paz com o Senhor. Nem todos têm paz com a pessoa do lado. Nem todos têm paz na família. Nem todos têm paz no trabalho. Nem todos têm paz consigo mesmo. Tem gente que não se perdoa. E assim vive numa constante guerra consigo mesmo. Já pensou nisso? O mundo, que é nosso inimigo, o diabo, e nós mesmos, a nossa carne, elas tentam levantar essas barreiras, né? O nosso pecado, uma barreira entre nós e o Senhor. E quando essa barreira ela é levantada, a gente perde a nossa comunhão com o Senhor. A barreira é levantada quando nós pecamos. Algumas vezes essa barreira é levantada entre você e o outro, seu próximo, a pessoa do lado, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre filhos e pais. São barreiras levantadas pelos nossos inimigos. E em terceiro lugar, existem outras barreiras que são levantadas
entre você e você mesmo. São barreiras que você mesmo levanta aí, que te impede de ter paz consigo mesmo. Você vive em guerra consigo mesmo. E então nós estamos falando de 3 tipos de comunhão. Comunhão entre nós e o Senhor, comunhão entre nós e aqueles que estão do nosso lado. Aí eu vou chamar essa comunhão de comunhão vertical, ou seja, essa direção aqui, e a comunhão horizontal. E a terceira é a comunhão de dentro. É você ter paz com você mesmo. A questão é que Paulo, ele louva ao Senhor, ele diz, fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. E ele, no versículo 3, ele disse, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus vem trazer uma paz, uma reconciliação entre você e o Senhor. Por intermédio de Jesus, você aceitando Jesus, você seguindo Jesus, você fazendo o que Jesus te chama para fazer, você acaba, ao ir por esse caminho, encontrando a paz com Deus. O Senhor vê você, você encontra, você faz com que os olhos de Deus brilhem ao te ver, porque você começa a ser como Jesus. E Jesus é esse modelo que ele coloca aqui na terra. Enfim, Jesus, ele vem trazer essa paz entre você e Deus. E quando você tem essa paz, você e o Senhor, o Espírito Santo enche a sua vida. E aí você começa a adorá-lo, você começa a buscá-lo, você começa a ter uma comunhão, uma intimidade, e então isso transborda. E essa paz, ela começa a ser uma paz não só entre você e o Senhor, mas ser uma paz entre você e o outro. Aí você começa a perdoar as pessoas, você começa a ter paciência com as pessoas, você começa a ter amor com as pessoas, a ser bondoso e generoso com os outros, porque existe uma paz interior e nesse momento você também aprende a perdoar os outros e também, não menos importante, perdoar a si mesmo. Então, quando a gente fala de paz aqui, muitas vezes você chega e cumprimenta o outro, paz do Senhor, e não sabe a profundidade que tem essa declaração, paz que vem do Senhor, seja com você. Não é à toa que Paulo começa com essas palavras, as suas cartas, porque ele entende o que é a paz entre ele e o Senhor, porque em vários momentos, mesmo ele sendo um homem religioso, ele achava que estava servindo ao Senhor, mas ele estava em guerra com o Senhor. Ele estava fazendo o que o Senhor não queria, que desagradava a Deus, até o momento que Jesus apareceu, aquele episódio que está escrito em Atos, e Paulo cai do cavalo. Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Se Saulo estava perseguindo a Jesus, tinha uma certa briga aí. Só que Saulo não sabia que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo a Jesus. Você entende isso? Ao perseguir a igreja, você está perseguindo a Jesus. Porque Jesus é a igreja é Jesus. E ele apresenta aqui um corpo só, onde o cabeça é Cristo e a igreja é o corpo, e nós fazemos parte do corpo. Uns de nós somos mão, outros são olhos, outros são boca, outros são pés, e nós formamos o corpo de Cristo. E aí a gente se encontra, principalmente nessa era de internet, irmãos perseguindo a igreja, falando contra a igreja, falando contra pessoas, falando mal da igreja, e começa uma perseguição. Será que a gente não está dando uma de Saulo, não? Será que qualquer dia a gente cai do nosso cavalo e Jesus fala, filho, por que me persegues? Porque nesse ambiente virtual você é tão arisco com a minha igreja. A gente precisa encontrar essa paz que perdoa, essa paz que trata, essa paz que cura, essa paz que é generosa. Amém? A gente ter mais paciência com os outros, ter mais paciência com as pessoas. O mundo prega muito hoje em dia sobre empatia,
Empatia é quando você consegue sentir o que o outro sente, né? Meio que visualizar ou entender o sentimento do outro e dizer, eu entendo a sua dor. Mas a Bíblia prega muito mais que isso, ela prega misericórdia, que é muito mais do que empatia. Misericórdia é você sentir a dor do outro, mas fazer alguma coisa a respeito. Eu quero sentir a dor do outro, mas eu não vou ficar parado aqui, bichinho, coitado, aí fica parado. Não. Você sente a dor do outro e faz alguma coisa a respeito. E você tem feito alguma coisa a respeito do seu irmão? Você tem feito alguma coisa a respeito da igreja? Aqueles que o Senhor te apontou, aqueles que o Senhor te direcionou. Lembra da parábola do bom samaritano? Gente que estava ocupada para lá e para cá, o homem precisando de ajuda e a turma, não, estou ocupado, estou atrasado, eu tenho que fazer, eu preciso ir à igreja, eu preciso ministrar meu louvor. E o homem lá precisando. Até chegar a uma pessoa que teve não só empatia, mas teve misericórdia. Chegou, cuidou, tratou, se doou para aquela pessoa. Amém? Então é essa paz que o Senhor quer me dar, que o Senhor quer te dar, que o Senhor dá à igreja, é uma paz no sentido de reconciliação. Sair desse ambiente de guerra contra Deus, guerra contra o outro. Já viu família, todo mundo brigando um com o outro? Não é isso que o Senhor quer para a gente, não. O Espírito Santo traz uma paz. E um dos maiores milagres que ele traz é essa comunhão que vem dessa paz. Uma comunhão que a gente acaba entendendo um ao outro em amor, mesmo algumas vezes discordando, mas entendendo e respeitando. E aí você começa a lubrificar essa engrenagem do corpo da igreja com amor, que o amor é que faz essa liga. Amém? Amém. Glória a Deus. Falamos sobre palavra, falamos sobre comunhão, falamos sobre paz, mas antes da Santa Ceia, eu queria só abrir com você uma palavra que chamou a atenção no meu coração, quando eu estava lendo, que está em Esdras, capítulo 1, e é para finalizar. Timóteo falou aqui, estava praticamente pregando aqui no início do culto, e falou que o Senhor te liberta, te dá liberdade. E Esdras capítulo 1 fala sobre isso. Fala de um momento onde o povo de Deus é libertado. Esdras capítulo 1. O decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou ali a edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, de todo o seu povo, seja seu, com ele, suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram as cabeças de famílias de Judá, de Benjamim, os sacerdotes levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado, coisas preciosas afora, tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro, é um nome bem estranho, Mitredate, que entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro,
410 taças de prata e toda espécie e 1.000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Essa palavra fala de um retorno. E Ciro, assim, a história do povo de Israel é assim. Eles estão dentro da palavra, como nós falamos. Quando nós ouvimos a palavra, nós estamos em um ambiente seguro. Mas tem uma hora que eles saem da palavra. Aí quando eles saem da palavra, eles olham para a vizinhança, olham para a Babilônia, olham para o Egito, às vezes querem voltar para o Egito, às vezes quer comunhão com a Babilônia, e a partir daí fazem o que o Senhor desaprova, e a partir daí eles saem da sombra do Altíssimo, saem daquele esconderijo do Altíssimo, saem da sombra das asas do Senhor, e aí os inimigos o atacam o povo de Israel. E aí acontece várias vezes ao longo da história do povo de Israel, altos e baixos, altos e baixos. E aí, esse episódio aqui do livro de Esdras, o povo estava no cativeiro da Babilônia. E aí, Ciro foi chamado justamente fazer o contrário. Tira o povo, chama uma parte do povo para reconstruir o templo, a casa do Senhor em Jerusalém, porque o Senhor ordenou que eu fizesse isso. Então o Senhor está trazendo de volta. Amém? Esse é o contexto. E aí ele fala também sobre utensílios do templo. Você perceba que ele fala sobre o templo, os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Então, quando Israel perde a batalha, lembra das batalhas da vida? Ele perde a batalha, Nabucodonosor, além de levar escravo as pessoas, aquele povo, ele também leva utensílios do templo de Jerusalém. Então, todos aqueles utensílios do templo usados para a glória do Senhor, usados para adoração ao Senhor, bacias de ouro, aqui está dizendo 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1.000 outros objetos. Tudo aquilo foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E aí agora Ciro se traz de volta. Traz de volta porque o lugar desses utensílios não é lá, é aqui. Sai da casa de Deus minúsculo, a casa do Deus de Nabucodonosor, aquele Deus da Babilônia, e volta para a casa de Deus, o Deus de Israel, o Deus com D maiúsculo. E por que você está falando tudo isso, Wesley? O que é que isso tem a ver? Não estou tentando fazer uma ligação, conseguindo fazer uma ligação. A questão é que o templo, meu irmão, sou eu, é você. O templo somos nós. A palavra de Deus diz que hoje nós somos templo do Espírito Santo. A igreja é templo. E a igreja não é lugar físico. Perceba você que nós estamos adorando em igreja e cada um está em um lugar físico diferente. Mas não deixa de ser igreja. Você não deixa, por estar na sua casa, de estar perto do Senhor, estar em comunhão com o Senhor, de ser templo do Senhor. Você só vai deixar de ser templo do Senhor se você desobedece ao Senhor, se você desobedece à sua palavra, se você, como filho pródigo, sair da casa do Pai, se você, como povo de Israel, não der ouvidos à palavra e desagradar ao Deus, se você sair da sombra do Senhor, aí você deixa de estar com o Senhor, porque você quis, porque o povo de Israel quis estar sem o Senhor. Foi uma decisão do povo de Israel estar longe do Senhor, e muitas vezes ele decidiu ficar perto do povo da Babilônia, quando o Senhor dizia, não case os seus filhos com as mulheres dos seus vizinhos, do povo vizinho, aí ele vai e casava. Mas olha, quando você fizer esse casamento, o Senhor explicava, elas vão convencer você a idolatria, a adorar outros deuses. Mas assim eles fizeram, e aí eles foram justamente convencidos, e já lá estavam eles adorando a outros deuses. Esses povos vizinhos
chegavam até a sacrificar seus próprios filhos. E não é isso que Deus pedia. Mas é isso que o povo de Israel algumas vezes fazia. Enfim, aquele momento era um momento onde o templo do Senhor tinha sido destruído e os utensílios desse templo estavam em outros lugares. E aí esse momento, capítulo 1 diz que Ciro tirou os utensílios do templo de Deus com D minúsculo e trouxe os utensílios de volta para o templo de Deus com D maiúsculo. Agora pensando você como templo, você como templo do Senhor, os utensílios do templo quais são? E o que tem se destruído na tua vida? E em terceiro lugar, quem é a tua Babilônia, né? Porque ele fala também sobre prisioneiros da Babilônia. E essa última parte da palavra, eu queria falar um pouco sobre os utensílios do templo, sobre os prisioneiros da Babilônia e sobre você como templo. A pergunta é: será que você, enquanto templo de Deus, está totalmente de pé? Ou você não está nessa fase onde Israel estava, em que o templo estava destruído, em que os altares também estavam destruídos, os utensílios do templo também não estavam nos lugares corretos do templo, não estavam sendo utilizados para adorar o Senhor? Será que nós, ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada, paramos de adorar o Senhor? Paramos de ter o Senhor aqui dentro de nós, nas nossas casas, nos nossos projetos, nos nossos caminhos, nas nossas batalhas? Será que eu, como templo, né, o que eu tenho, quem eu sou, está sendo usado para a glória de Deus? Ou o que eu sou está sendo usada para a glória de outro Deus? Aí eu pergunto, você tem em suas mãos, você tem os seus olhos, os seus pés, aí quanto das suas mãos é usado para glorificar o Senhor hoje? Quanto dos seus pés é usado para glorificar o seu Senhor hoje? Quanto dos seus olhos é usado para glorificar o Senhor hoje? Quanto do que você tem, aí vamos fazer uma comparação com os utensílios do templo, e aí quanto do seu carro é usado para glorificar o Senhor hoje? Quanto da sua casa é usada para a glória de Deus hoje? Quanto do seu celular, smartphone, às vezes tão de última geração, é usado para a glória de Deus? Ou é usado para a sua glória? Ou é usado para levantar sua imagem nas redes sociais? É só para isso que você quer isso, tudo, as coisas? É só para isso que serve as suas mãos, os seus pés? É para você mesmo? O Senhor te chama para uma nova proposta, para adorá-lo. Você é templo de Deus. Que as nossas mãos possam ser as mãos de Jesus, ou aqui hoje na terra. Que os nossos pés sejam os pés de Jesus, aqui hoje na terra. Eu estava falando com um amigo sobre viagens a Jerusalém. Eu gostaria muito de fazer essa viagem um dia para lá, para seguir os passos de Jesus, ver onde ele andou. Mas eu tenho certeza que o que Jesus quer para a minha vida hoje, para a sua vida hoje, é andar onde ele não andou. Ele quer que você seja os pés dele hoje, para andar onde ele não andou. Ide por toda a terra. Jesus andou ali, naquela região de Jerusalém, Samaria. Agora você está andando aqui no Brasil, outros estão nos Estados Unidos, outros estão em outras localidades, mas Jesus, ele precisa dos teus pés. Entende isso? Mas hoje, talvez os teus pés estejam adorando outro Deus, teus pés estejam na casa de outro Deus. Faça outra coisa. O teu celular, o teu carro, as tuas mãos são usadas para quê? Para adorar o Senhor? Ou para adorar sempre a você mesmo, só a você, ou então só a sua família? O quanto de você
está sendo dedicado a Deus? O quanto da sua vida e do que você tem está sendo dedicado a Deus? Essa é a verdade e a palavra que o Senhor colocou no meu coração esses dias. E se você for perceber, no capítulo 2, tem a lista dos que voltaram para a Babilônia. E aí ele está listando aqui sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo. E aí ele vai listando aqui, são muitos, 1.200, 600, 2.000. Imagine a quantidade de sacerdotes que estavam na Babilônia sem fazer nada. A quantidade de levitas estavam na Babilônia sem fazer nada. Cantores, talvez cantando os hinos da Babilônia. E quantos cantores saíram da igreja para cantar os hinos da Babilônia hoje? Quantos cantores? Se você for perceber, grande parte dos cantores que você conhece, que estão no mundo, estavam na igreja. Perceba você, nasceram no ambiente de igreja, foram chamados como templo do Senhor, ou utensílios do Senhor, mas eles foram levados para a Babilônia, serem usados na Babilônia, cantores da Babilônia. Aí tem cantores, levitas, sacerdotes, porteiros, servidores em geral. São pessoas que estavam prisioneiros da Babilônia. Que nós possamos entender a realidade da nossa vida. Senhor Deus, eu não quero ser prisioneiro da Babilônia. Eu não quero ser usado para a Babilônia, em prol da Babilônia, em prol de um Deus da Babilônia, em prol de outras crenças, em prol de idolatrias. Se você for perceber, o mundo aí fora, ele tem outras crenças, outras idolatrias, outros deuses. Às vezes o Deus nem é um Deus espiritual. Muitas vezes o Deus é a beleza, o Deus é o poder, o Deus é a fama, o Deus é o dinheiro, e é isso que eles procuram servir, a isso que eles procuram se dedicar. O Deus é o trabalho, e aí é isso que eles ocupam todo o seu templo, toda a sua vida, todos os utensílios do templo são utilizados e ocupados para adorar a esse Deus com D minúsculo. E aí o capítulo 2 fala sobre o retorno dos sacerdotes, o retorno dos cantores, o retorno dos levitas, o retorno dos servidores. E aí eu chamo a igreja hoje, principalmente nesse tempo, o tempo de pandemia, onde cada um está na sua casa. E aí você me pergunta, como eu posso servir a Deus da minha casa? Eu digo, você pode servir a Deus de onde você estiver, porque o Espírito Santo vai te dar direção. Muitas pessoas estão tendo direção, estão servindo a Deus onde elas estão se reinventando. As lojas que eram presenciais se reinventaram para realizar suas missões. Perceba você, muitas lojas que não vendiam, só vendiam fisicamente, hoje estão vendendo de forma virtual. Muitas empresas se reinventaram. A igreja precisa se reinventar. Nós, ministros, precisamos nos reinventar. Continuar com a nossa missão, buscar outros meios de pregar o Evangelho, buscar outros meios de servir a Deus, não esfriar e entender que podemos até estar servindo a Babilônia, sabe? Dons que estão parados, pessoas que têm dons, que sabem cantar, que sabem tocar, que sabem orar, dons da fé, sabem evangelizar e não estão evangelizando. E o Senhor te chama hoje para voltar. Sai da Babilônia, você profeta parado, você sacerdote parado, você levita parado, você de qualquer serviço que esteja parado ou esteja servindo a outro Deus, o Deus com D minúsculo, volta para o templo do Senhor, servir ao Deus de Israel, o Deus com D maiúsculo, o Deus que fez os céus e a terra. Esse é o chamado dessa noite. Aí você diz por onde começar. Ele, no capítulo 3, já para finalizar, eles tinham que reconstruir um templo. E aí, a história é longa, enfim, mas antes de reconstruir o templo, que foi difícil, eles começaram por uma coisa, eles começaram construindo um altar. A primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa vida
para retornar ao Senhor, para voltar a trabalhar para o Senhor, voltar a adorar o Senhor, a construir nosso templo dentro de nós, reconstruir, chamar o Senhor de novo, o seu corpo ser um lugar de adoração, a sua família ser um lugar de adoração, a sua casa ser um lugar de adoração, o seu carro, a sua casa ser um utensílio do templo, o seu celular, o seu computador ser um utensílio do templo, mas do templo do Senhor, de adoração, ser usado para a glória de Deus, é você construir o seu altar. E o que é construir o seu altar? É você começar com o seu sacrifício. Porque o altar é lugar de sacrifício, e a primeira coisa é a entrega, é você se entregar ao Senhor novamente, é a sua parcela de sacrifício. Não existe busca sem esforço, já foi pregado aqui, é necessário esforço, e também o reino de Deus é para quem quer, e você precisa querer, e você precisa buscar e se esforçar, e Paulo diz, eu corro, e eu também estou correndo ao vento, ao léu, eu estou correndo, eu tenho um alvo, e a gente precisa correr, precisa se esforçar, e a gente precisa desse altar, construir esse altar e sacrificar certas coisas nesse altar. E eu chamo hoje a igreja para sacrificar, para levantar o seu altar na sua família, para você restabelecer o seu templo, para você ser o templo do Senhor, para você ter o Senhor na sua vida e ser usado por Deus verdadeiramente. A gente canta vários cânticos aqui, aquele da Julinha adora da flecha, né? Como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. É a vontade de servir, a vontade de glorificar o Senhor, porque não adianta a fé sem obras. A palavra diz que a fé sem obras é morta. As obras são a continuidade da sua fé. Se você tem fé e não faz nada, para que serve a tua fé? A palavra diz também que a igreja ela foi feita para ser o sal da terra, para fazer a diferença aqui. Se ela não tiver sabor, de que vale? O que você está fazendo? Qual é a sua diferença no mundo? E antes de Jesus vir aqui à terra, João Batista foi chamado e ele foi meio que aplanar, pastor Walter, ele foi aplanar. A palavra diz que a voz que clama no deserto chegou em um lugar assim, desaplainado. A gente começa às vezes uma obra, né, pastor? Tem que nivelar, né? Aí lá vai ele nivelar. E a palavra dele era só de batismo com água e batismo de arrependimento. E aí os soldados diziam, e agora o que eu vou fazer? E o outro dizia, o que eu vou fazer então? O que eu preciso fazer para... Aí depois vamos começar sendo justos, cada qual no seu ambiente de trabalho sendo justo. Você, soldado, se contente com o seu salário, não fique extorquindo as pessoas, não fique além do que você foi chamado para fazer. Aí ele foi falando para cada um, vamos começar com justiça, vamos começar com misericórdia, vamos começar com amor. Quando Jesus chegou, já tinha um bocado de gente um pouco nivelado, pastor, preparado para receber a palavra de justiça e de amor que vinha de Jesus. Nós temos muito a fazer. O Senhor vai te dar a direção, creio eu. Eu creio que o Espírito Santo vai te dar a estratégia como Josué foi chamado para buscar o sacerdote, porque do sacerdote o Senhor falaria e daria as diretrizes, as ações, as estratégias. Que o Senhor dê, você obreiro, você ministro do Senhor, você sacerdote, todos nós somos sacerdotes hoje. Você que presta algum serviço para o Senhor vai te chamar, vai te levantar em nome de Jesus. E essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus, vem, Pai, sobre a tua igreja, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, reavivar, Senhor Deus. Vem trazer o teu fogo, Pai. Vem, Senhor Deus, aquecer corações, Senhor Deus, para te servir verdadeiramente. Corações, Pai, de homens e povo teu, Pai, que estava parado, estava frio. Alguns até servindo, Pai, a Babilônia. Na Babilônia, Senhor Deus, traz de volta. Senhor Deus, traz, Pai, reconstrói templos, reconstrói famílias, reconstrói corações, reconstrói vidas, Pai, reconstrói ministérios. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, restabelecer essa noite, Pai. Vem, Senhor Deus, em cada casa, em cada lar, em cada família. Senhor Deus, vem trazer a tua paz,
a tua comunhão, Senhor Deus. Vem trazer, Pai, vem com a tua presença, a presença do teu Espírito Santo. Senhor Deus, nós precisamos, na realidade, é do teu Espírito Santo, que vem, Senhor Deus, nos fazer mais parecidos contigo e trazer, Senhor Deus, essa paz, Pai, entre nós e o Senhor, entre nós e o nosso próximo, entre o marido e a mulher e o marido, entre os pais e os filhos aos pais. A tua palavra diz que no final dos tempos os filhos se converterão aos pais, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque nós cremos que o Espírito Santo está aí, existe uma ação do Espírito Santo, e hoje, Pai, nós te pedimos a tua presença, apesar de não estarmos perto fisicamente, nós cremos que tu estás aí em cada casa, em cada lar, querendo reconstruir templos, reconstruir casa, reconstruir corações, reconstruir famílias, trazer novamente o teu reino, Pai, em cada lar, em cada casa, e, Pai, trazer os utensílios de volta, utensílios que estavam, Pai, sendo usados na Babilônia para a glória de outros deuses, que seja utilizado para a glória do Senhor, que a tua igreja esteja, que acorde, se desperte para um novo tempo, um tempo de servir a Ti, Pai, verdadeiramente como um adorador, Pai, em espírito e em verdade, independente de lugar físico, independente de estar dentro de quatro paredes de uma igreja, mas sim, simplesmente ser igreja, não estar na igreja, mas ser uma igreja, ser o corpo de Jesus, e vamos deixar de guerra, e vamos procurar a paz que vem do Senhor, pela graça do Filho Jesus, que morreu por nós. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém?